Bom dia, estamos aqui em mais uma escola bíblica e hoje estamos na nossa lição número 13, que tem por título Trabalho, Dinheiro e Ofertas. Encerrando também a revista Cristianismo, Doutrina e Prática, Teologia Bíblica de Paulo. Nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe sobre este assunto. Senhor meu Deus, graças eu te dou. Peço que o Senhor me abençoe para que eu possa falar sobre a tua palavra. Abençoa também, Senhor, cada vida que esteja te buscando para aperfeiçoamento e entendimento, Senhor, crescimento espiritual diante de ti. Abençoa a tua igreja, consola e renova as forças do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E o que nós devemos observar acerca deste assunto da lição de hoje? O que devemos guardar, sobretudo, é que precisamos olhar o ensino bíblico acerca de trabalho e finanças. O apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais a Tito e Timóteo, ele trata também deste assunto, dentre tantos outros, conforme vimos aí ao longo de todos os estudos que tivemos. E em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, o apóstolo diz acerca do amor ao dinheiro, e fala com muita clareza. Vejamos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. Então vemos aqui as consequências do amor ao dinheiro, que é desviar da fé, que é se afastar de Deus, que é ter um coração completamente preso às coisas materiais, ao querer mais e mais e fazer disso a sua felicidade, fazer disso a sua realização. Então, precisamos observar, como também Paulo fala a Timóteo nos versos anteriores a esses, de 6 a 8, que diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, como coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, aqui Paulo falou de uma vida piedosa, a vida piedosa é a vida na vontade de Deus, a vida considerando primeiramente a vontade de Deus, a comunhão com Deus, o servir a Deus e o prazer nesse servir a Deus, essa é a vida piedosa. Então isso tudo é preciso influenciar e é preciso determinar a visão, o entendimento que nós temos de trabalho e dos bens que pode advir do trabalho. A questão do trabalho é vista também muitas vezes de maneira errônea. Muitas vezes as pessoas pensam que o trabalho é algo que é um castigo, que é um sofrimento imposto ao ser humano. E pensam isso até fazendo uma interpretação equivocada de Gênesis 3, onde o Senhor fala com Adão a respeito das consequências da sua atitude, da desobediência, que diz o seguinte, Gênesis 3, 17, diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a pessoa entende que o trabalho é amaldiçoado, e não é verdade. À luz da criação, da doutrina da criação, nós vemos que, na verdade, o trabalho não é em si um mal. O que acontece é que o trabalho, como todas as coisas, sofreu consequência da queda. Como todas as coisas foram contaminadas
o trabalho também ele se tornou difícil. Porque quando olhamos na própria Bíblia e buscamos o entendimento, o conhecimento do trabalho, vemos que todas as coisas foram criadas com um propósito divino. O Senhor, né, na semana da criação, na semana que criou todas as coisas, o Senhor descansou no 7º dia de toda a sua obra. Está nos primeiros capítulos de Gênesis. Em Gênesis 2:15, o Senhor coloca o homem no jardim para que ele o cultive e o proteja. O Senhor trouxe diante do homem toda a sua criação para que ele a nomeasse. Então nós vemos toda a beleza do trabalho, né, do ser humano, a semelhança do seu Criador. E o homem, né, criado para o louvor e glória do Senhor. Então isso é maravilhoso. Vemos também em Efésios 2:10 que o apóstolo Paulo diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é muito maravilhoso pensar verdadeiramente no significado desse ato, dessa capacidade que o ser humano tem de realizar, que é o que se chama trabalho, essa obra, essa coisa que o capacita a essas realizações. Jesus também, em João 5,17, diz: meu Pai trabalha até agora e eu também, e eu trabalho também. Então tá aí o trabalho, algo belíssimo. O apóstolo Paulo teve como responsabilidade primeira em sua vida pregar o Evangelho, e isso era o foco, isso era a sua missão, e de maneira nenhuma ele se desviou dela. E ele declara, né, em Romanos 1, verso 1, o seguinte: Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Então essa era a prioridade do apóstolo Paulo. Agora, com relação ao seu sustento, ele não se agradou de ter e de viver das igrejas e de ofertas especificamente para ele, através das próprias pessoas que ele, né, evangelizou tantas, mas ele não se agradava disso, até porque isso era uma coisa que acontecia também com outras religiões, com os filósofos que ganhavam dinheiro dessa maneira através das suas palestras, dos seus ensinos. Então ele preferiu, como nós vemos em Atos 18, de 1-3, ele se juntando a Áquila e Priscila, que também eram da mesma profissão dele. Então eles se juntaram e eles fabricavam tendas, e daí ele também tinha o seu sustento. E há todo um ensino, um incentivo a que as pessoas venham a trabalhar, a dar conta do seu sustento, né, da sua vida, como nós vemos em 1 Tessalonicenses, que diz: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Né? Também em Efésios 4:28, né, diz o seguinte: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, apresentando e ensinando que o trabalho ele tem uma finalidade, ele deve ser visto, as coisas que fazemos, elas não devem ser voltadas única e exclusivamente só para nós, mas também deve estar disponível para que possamos socorrer a quem precisa. Isso é algo que
o apóstolo sempre buscou considerar. E esse é o uso correto das coisas, tanto do trabalho quanto dos bens que vêm desse trabalho, não é? O ensino paulino, quanto à posse de bens materiais, também se inspira nos dizeres de Jesus acerca do tesouro e do coração. E o que é isso? Isso nós vemos aquela questão de não ajuntar tesouros na terra, não é? Como está em Mateus 6, capítulo 6, a partir do verso 19, nós vemos que Jesus diz o seguinte: não acumuleis tesouros para vós outros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha só como é problemático essa questão de colocar o coração em coisas. Nosso coração deve estar em Deus, deve estar quebrantado e em comunhão com o Senhor Deus, com as coisas de Deus. Então, o apóstolo ensinou muito acerca disso, e aqui também, em 1 Timóteo 6, com relação a essa questão dos bens, né, ele diz, ele exorta aqui, né, na própria palavra está dito assim, para Timóteo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então vemos aqui uma exortação muito profunda, né, acerca de como lidar com a riqueza. De maneira nenhuma deve depositar sua esperança na instável riqueza. Como nesse mesmo capítulo diz, né, a verdadeira riqueza é a vida piedosa com contentamento, uma vida ligada e significada em Deus, independente da sua circunstância financeira, né? A avareza, né, o apóstolo Paulo exorta aqui aos que possuem as coisas a serem generosos, a serem solícitos com os necessitados, porque a avareza é listada entre os pecados odiosos que atraem a ira de Deus. Então, por isso é necessário estar com o coração disposto e aberto para não se deixar contaminar pela dureza do coração que o amor ao dinheiro provoca, que é o egoísmo, que é o desejo de ter tudo para si, só seu e meu, primeiro lugar meu, todo eu sempre, em todas as escalas. Então, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo, como também lembra a Tito, né, nas suas cartas, que eles devem realmente ensinar de maneira correta as igrejas a se portarem, a lidar com essas coisas. A generosidade é algo que o apóstolo tem grande admiração e grande contentamento, como foi a questão da igreja, dos irmãos da Macedônia, né, que resolveram participar e se mobilizaram na questão da oferta para a igreja em Jerusalém. Os irmãos da Macedônia tiveram grande prazer e contentamento em participar dessa oferta, e o apóstolo Paulo ficou muito feliz com isso, e ele relata isso aos Coríntios, à igreja de Corinto, não é? Na sua segunda carta, no capítulo 8 e também no 9, onde ele fala do coração aberto dos irmãos da Macedônia com relação a esta oferta, e de como eles foram solícitos, como eles ofertaram com alegria, não é? Como os irmãos da Macedônia
se empenharam, e eles estavam em grande dificuldade, estavam passando por uma pobreza grande devido às perseguições daquele momento, né, da vida, devido a tantas coisas, mas no entanto aquela igreja, aqueles irmãos ali tiveram grande prazer em fazer parte dessa coleta que foi feita para a igreja necessitada em Jerusalém. E Paulo relata que eles foram além do que eles podiam. Olha só. Então, eles foram além do que eles podiam. Isso realmente, ele compara e ele conclui que isso é o ser igual a Cristo, é realmente manifestar, é o dar a si mesmo, além do próprio bem em si, dar a si mesmo, porque deu além do que tinha, não é verdade? Aqui nós temos no texto que diz: Paulo escreveu aos Coríntios previamente, porque Paulo, antes de ir para Corinto tratar dessas coisas, ele envia, né, a carta falando dessa questão da oferta para Jerusalém. E ele fica maravilhado dessa notícia que ele dá aos irmãos de Corinto, não é, sobre os irmãos da Macedônia. Aqui na revista, né, nós temos o seguinte: Paulo instituiu a generosidade como mola propulsora da contribuição espontânea entre os cristãos. Então, isso é algo muito belo de ser entendido, né? Por quê? Porque o apóstolo tem toda uma argumentação fundamentada no amor de Deus, na relação que o crente precisa ter com o seu Deus, não é verdade? Ele diz aqui, em 2 Coríntios 8, de 13 a 15, o seguinte: não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou, e ao que pouco pegou, nada faltou. Então, o apóstolo Paulo realmente ensina de uma maneira muito equilibrada, e a base para tudo isso é o amor. O amor, e não um ritual, e não uma troca de favores de Deus para com as pessoas, ou das pessoas, exigindo de Deus que porque ela está fazendo isso, então ela vai ter isso, vai ter esse benefício, vai ter mais ainda. Não. Aqui o fundamento, o laço dessa união aqui é o amor, é o entendimento de que todos são realmente irmãos em Cristo Jesus e deve zelar uns pelos outros. É isso, né, que o apóstolo está dizendo. E então nós vemos que é muito importante essa questão de exercer e de compreender a questão da generosidade, a questão do trabalho, a questão de ter, né, os bens materiais, como nós vemos aqui. E há muito o que aprender todos os dias, por isso devemos estar atentos, devemos estar buscando compreensão à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, e buscando também com o coração aberto e franco diante de Deus, para que não venhamos ser endurecidos, né, pelas grandes propagandas da vida, que incentiva cada vez mais e mais o amor às coisas, o ter as coisas, e como se, caso você não tenha tal coisa, você está te faltando algo. Não. Na verdade, nada nos falta se temos o Senhor, né? Nada nos falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é preciso ter essa vida e essa disponibilidade para com a compreensão da palavra de Deus, a compreensão dessas coisas, né, à luz da palavra de Deus.
muito lindo esse capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, falando da disponibilidade da igreja, das igrejas da Macedônia com relação a essa oferta para a igreja em Jerusalém. E eu gostaria de finalizar aqui, lendo a nossa conclusão, que está muito bonita, não é? Vejamos. A liberdade cristã não se limita aos hábitos e costumes, mas inclui o coração liberto da ganância e da avareza, pecados tão facilmente dissimulados. Paulo decidiu ser livre para pregar o Evangelho sem buscar sustento. Quis liberdade para pregar o Evangelho quando escolheu não constituir família. Optou por não se prender a bens materiais. É conhecida a resiliência de Paulo na carta de gratidão aos macedônios pela oferta enviada. Aí aqui tem, né, Filipenses 4, 2, 3 e 14. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, que esteja alimentado ou com fome, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Essa é parte da carta aos Filipenses, né? Então, prosseguindo, Paulo decidiu viver como Jesus, inclusive os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, né? Paulo decidiu viver como Jesus, inclusive os seus ensinamentos, os ensinamentos do apóstolo. Ter apenas o suficiente soa como um chamado desafiador e inspirador. Depender da generosidade de Deus e de quem Ele mover o coração grato em qualquer circunstância. E aí vem Filipenses 4, 18 a 20. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício em glória, há de suprir, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, então vemos aqui essa belíssima conclusão e vemos o apóstolo Paulo grato aos filipenses pelo cuidado que teve para com ele. E então realmente é algo que nos comove e deve continuar contribuindo para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa alegria diante do Senhor, mesmo diante de momentos difíceis que venhamos a atravessar, mas sabemos que o Senhor nos dá força e graça, assim como o apóstolo testemunha, né, na sua vida, e sabedoria para que possamos passar por coisas, seja com grande abundância de bens ou sem elas também, nós estejamos ricos da graça de Deus e sabendo lidar com isso de maneira saudável e alegre e proclamando essa vida eterna que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir mais na sua presença, no aprendizado da sua palavra, e que nós sejamos ricos da presença do Senhor, e que nós façamos diferença na nossa vida, na vida do nosso próximo, da nossa família, da nossa igreja e desse mundo que tanto precisa conhecer a Deus. Que Deus nos abençoe e graças a Deus por mais essa lição, por mais esse conjunto de lições
finalizadas. O Senhor nos abençoe. Amém.